Olá! Estamos de volta com mais uma série desse canal que eu esqueci. Dessa vez, começando um assunto que é muito presente quando se trata de funções, de gráficos, e estamos falando de plano cartesiano. Muitos de vocês já devem estar familiarizados com isso, porque é um assunto muito recorrente. Em praticamente todos os anos, isso daqui vai acabar aparecendo, mas se você em algum momento foi tentar localizar algum ponto no plano cartesiano e se perguntou, como é que faz isso mesmo? Eu esqueci. Eu espero que ao final desse vídeo você possa responder para si mesmo. Mas o Rê lembrou. Que Rê? Renanzinho, eu que vou te falar com muita organização, ok? Então, bora lá ser feliz, que nessa vida não dá tempo de ser triste. Seguinte, gente. Plano cartesiano. Por que ele leva esse nome? Plano porque ele tem duas dimensões, uma dimensão que está na vertical, outra que está na horizontal. Vertical é de pé, horizontal é deitado. E cartesiano porque quem descobriu isso daqui foi o René Descartes, ok? É, um pensador, um filósofo, um matemático, e é isso. Antes eles eram tudo e cada vez menos a gente tem essas pessoas que são incríveis desse jeito, tá? Mas aqui eu vou simplesmente mostrar como localizar pontos. Só que antes da gente localizar pontos, vamos entender algumas coisas. O plano cartesiano, ele funciona como se fossem um par de eixos. O que são os eixos? Os eixos são essas linhas retas que a gente tem, elas são ortogonais, e se você não sabe o que é ortogonal, ortogonal quer dizer que forma 90 graus. E o 90 graus ele é indicado por esse quadradinho com ponto, tá? É um ângulo. Então, entenda, vamos começar, né, com isso, ó. Os eixos, eles são ortogonais. Eixos ortogonais. Então, o que quer ser ortogonais? Quer dizer que eles formam 90 graus. Além disso, o que a gente tem? A gente tem que é muito parecido com as retas numéricas, em que você tem para a direita ou para cima do zero números positivos e para a esquerda e para baixo do zero números negativos, ok? Recapitulando, caso eu tenha falado errado, para cima do zero e para a direita do zero, números positivos, e para baixo do zero e para a esquerda do zero, números negativos. Ok. Esse pontinho aqui, que é o cruzamento dos eixos, ele é chamado de origem, que ele é indicado por esse zero, ok? Então, esse pontinho aqui, que eu estou sinalizando de preto, é a origem. E os eixos x e y, eles têm nomes. Os nomes desses eixos são eixos das abscissas. E para você nunca mais errar isso daqui, vamos entender o seguinte, ó. Eu tenho um x e S com C, ele se aproxima muito do x. Então, pensa que é abscissas. Ah, então, é uma dica aqui, né, para você memorizar e nunca mais errar. E o eixo das abscissas, ele está na horizontal. Enquanto que o eixo vertical é o chamado eixo das ordenadas. E o eixo das ordenadas, ele fica na vertical. Já tinha falado para vocês, agora eu só registrei. Ok. E aí, o mais importante de tudo é vocês entenderem que um ponto
um ponto, aqui a gente tem alguns pontos que eu vou acabar localizando para vocês, assim que eu falar sobre o ponto, principal coisa do ponto é que ele é um par ordenado. Por que ele é um par ordenado? Par porque ele tem duas entradas e ordenado porque a ordem é importante. É primeiro o que está no eixo X e depois o que está no eixo Y. Então, deixa eu, inclusive, obedecer essas cores. E aí, esse ponto aqui, como que é o nome dele? Então, acabamos de ver que ele é chamado par ordenado. Porque se você trocar a ordem entre o X e o Y, você vai acabar localizando outro ponto. Ok? Então, agora que fizemos isso daqui, como vamos localizar? Existem diversas maneiras, mas eu gosto muito de pensar desse jeito que eu vou mostrar para vocês. Eu vou começar no eixo X, sempre deitado, localizando o número que vem primeiro. Então, pensando no ponto A, eu vou localizar primeiro o número 2 e considerando que ele está no meu eixo X, ele está no que eu estou colocando de azulzinho. Ok, eu vou fazer uma linha que passa pelo 2. Então, fiz uma linha que passa pelo 2. Agora, farei a mesma coisa, uma linha que passa pelo y, só que o y ele está, como ele é a segunda entrada, ele é a minha segunda coordenada, e esse ponto, né, eu não falei isso, mas esse par ordenado juntas formam as coordenadas. Co quer dizer junto, ok? Então, as coordenadas, elas estão juntas e ordenadas vem de ordem, tá? Então, não é qualquer ordem, a ordem ela é importante. Então, acabamos de ver que é primeiro o X, depois o Y, para você não se perder, também segue na ordem do alfabeto, ok? Então, a ordem alfabética é o X primeiro, depois o Y. S, T, U, V, W, X, Y, Z. Para você não errar, mais uma dica aí. Eu estou colocando um monte de dicas para vocês. Bom, localizei o meu X primeiro, que ele está na horizontal. Agora eu vou localizar o meu Y, que está na vertical. Sempre pensando que a ordem importa, ok? Então, fiz isso daqui, que vai ser na altura do número 1. E percebam que essas duas retas que eu fiz, passando primeiro pelo 2, que estava na horizontal, depois pelo 1, que estava na vertical, se cruzou nesse ponto que eu vou indicar pelo ponto A. Essa é uma maneira de a gente localizar. E não sei se você percebeu que esses dois planos cartesianos, ele vai acabar dividindo o plano em 4 regiões. A primeira região é a região em que está localizado esse ponto A, que é o chamado o primeiro quadrante, tá? Então, esse aqui é de quadrante, quase que um quadrado, ok? E, então, sempre o primeiro quadrante ele fica acima e à direita, onde todos os números eles são positivos. E no sentido horário, você terá o segundo quadrante, depois o terceiro quadrante e, por último, o quarto quadrante, que eu vou colocar aqui embaixinho. Mas, nesse vídeo ainda, muito no começo, ainda não falaremos disso. Mas é caso apareça para vocês alguma coisa, saibam disso. Só que se eu mantiver essas retas azuis, essa reta azul, na verdade, com a reta roxa, essa minha imagem ela vai ficar muito poluída. Então eu vou parar, vou apagá-las e vou começar de novo. Então, agora eu vou tentar fazer isso daqui de uma maneira mais rápida,
ok? Eu vou localizar o menos 1. Veja que o menos 1 está aqui, ó, na linha do x. E o 4, então eu localizo o menos 1 e como o 4 é positivo, pensa que positivo tem a ideia de subir. Então, positivo, cima, direita, negativo, baixo, esquerda. Localizei o menos 1, coloquei aqui de azul para vocês, e eu vou subir, e eu vou fazer isso daqui num pontilhado. Não pode ser de maneira alguma em linha reta. Isso daqui tem que ser pontilhado. Subo até a altura do 4 e pontilhado eu vou até o meu eixo Y, que é a altura que eu estava, e acabo localizando, dessa vez, o meu ponto B, que está no meu segundo quadrante. E sempre pontilhado, não faz essa linha contínua de maneira alguma, ok? Então é como se eu tivesse cruzado de novo aquela linha, só que esses pontilhados vocês podem manter. Então foi uma maneira mais prática de vocês fazerem. Então faz o seguinte, pausa o vídeo, tenta localizar os pontos C, D, E e F e vamos ver se vocês acertaram. Porque eu arrisco dizer que no E e no F, provavelmente vocês podem cometer algum erro, caso vocês ainda não saibam muito bem sobre esse assunto, ok? Então, vou mostrar para vocês agora de uma maneira mais rápida, já colocando aonde vai ficar cada um dos pontos, para não perdermos mais tempo, porque a explicação vai ser a mesma, ok? Então, primeiro, localizo o meu 3 na... Então, deixa eu tirar. Localizo o meu 3 na horizontal, sempre primeiro quem está deitado. E o meu menos 3 na vertical, que está aqui. Então, eu poderia fazer isso daqui, ó. Do 3, eu vou descer até a altura do menos 3, que esses dois vão se cruzar aqui no meu ponto C. O meu ponto D, por sua vez, localiza primeiro o menos 2, localiza em segundo o menos 1, desce até o menos 1, só que não pode ser contínuo, tem que ser pontilhado, pontilhado, e esses números se cruzam no ponto D. Ok, agora qual que é a ideia desses números que eu estou colocando em vermelho? Que seriam os zeros. O zero sempre vai indicar, se tiver como uma coordenada do ponto, que ele está sobre o eixo. Qual eixo? Depende. Então, se eu estou colocando nesse ponto E, primeiro, o x como zero, quer dizer que na horizontal você tem um x igual a zero. Então, vou sinalizar aqui de vermelho. E esse daqui, roxinho, quer dizer que ele vai estar no eixo y. Então, eu vou subir até o 2. Deixa eu retirar esses coloridinhos, né? Para não confundir vocês. Então, tá no zero, qual que é a ideia? Eu vou subir até a altura do 2. E aqui está o meu ponto E. É assim que vocês vão fazer. Então, toda vez que tiver um zero, o que, que esses dois zeros estão dizendo para nós? Tanto esse daqui quanto esse daqui estão dizendo que esses pontos estão sobre algum eixo. Qual eixo? Geralmente é trocado. Se o x é zero, quer dizer que ele vai estar sobre o eixo y. Se o y é zero, quer dizer que ele vai estar sobre o eixo x. Ok? Então, agora, para localizar o meu ponto F, que é o último ponto, eu localizo o meu y igual a zero e me desloco, dessa vez, até o menos 3.
o menos 3 está aqui. Então, é como se eu tivesse deslocado agora, dessa vez, do 0 até o menos 3. Deixa eu colocar isso aqui um pouquinho para cima. Cheguei no menos 3, localizo esse ponto F. Então, entenda que dessa vez o x é menos 3 e o meu y, que está em vermelho, porque eu não precisei subir ou descer, ele já está na posição certa, pensando em altura, na vertical, né? Esse vai ser meu y vai ser 0. E aqui está localizado todos os pontos que eu tinha, ok? Isso daqui é o básico do que vai se desdobrar o que a gente chama de geometria analítica. Então, eu poderia falar dos eixos que são cortados pelas retas bissetrizes do primeiro e terceiro quadrante, ou do segundo e quarto quadrante, mas não é o nosso foco, ok? Se você ficou um pouquinho interessado sobre isso, deixa nos comentários. E além disso, se você gostou também, se eu te ajudei de alguma maneira, ou inclusive se eu te gerei alguma dúvida, deixa nos comentários também. A gente precisa melhorar a nossa comunicação, porque só eu estou falando aqui para vocês, ok? Então, se você curtiu, não curta apenas aqui. Curta clicando também aí no botãozinho, beleza? Eu vou adorar saber que você está me acompanhando, que você está aproveitando, e dessa vez eu vou ficando por aqui, ok? Te convido para assistir um outro vídeo e olha só, mostrarei para vocês no próximo vídeo dessa série. Imagina que quando vocês estiverem assistindo já deve ter um monte de vídeo no canal. Mas o próximo eu falo sobre a distância entre pontos, ok? Sem usar fórmula. Eu até mostro a formulinha, mas eu espero que eu tenha criado para vocês uma pontinha de dúvidas para ver como é que vai funcionar. Beleza? Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. A gente se vê nos próximos vídeos. Um grande abraço e tchau, tchau.